Abra as vossas Bíblias. Aleluia, Jesus. No livro de Juízes. Juízes, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 15. Juízes, aleluia, Jesus, capítulo 16, a partir do versículo 15. Livro de Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 15. Você que está aqui, aleluia, nesta tarde, pare de fazer, aleluia, aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo, arrumando sua casa, você está fazendo almoço, pare, meu amado irmão, minha amada irmã. É falta de reverência. A palavra do Senhor vai ser lida, vai ser explanada. É a voz de Deus que vai ser falada. Então, aleluia, você fique atento àquilo que o Senhor, aleluia, Jesus, vai falar com cada um de nós. Aleluia, Jesus, nesta tarde, amém? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Paizinho amado, Tu és fiel, Tu és verdadeiro, meu Senhor da glória.
E aqui está a tua palavra, que é viva, que é eficaz. A tua palavra, meu Deus, que vem falar com cada um de nós, meu Pai. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso. Darafa nagasumere clousou shenegeria nagastai. Ramandere vasumara que alahasumara tanai. Lavasumeri clavando reformará shenegeria nagastu. Fala com cada um de nós, meu Pai. Eu creio na tua providência, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus. Lavasumeri clamandere vasta nagarai. Jo refine close show reformará panagasai. Aleluia, Jesus. Deus abençoe sua vida, você que está aqui. Aleluia, Jesus, amada igreja. Essa é uma passagem da palavra do Senhor, a qual eu estive orando, aleluia, Jesus, em favor dessa palavra. Para o Senhor, aleluia, revelar o mistério dessa palavra. Por que Sansão caiu numa armadilha que a gente lê que parece tão óbvia, não é? Será que ele não viu, ele não sentiu? E amada igreja, aquilo que o Senhor falou foi tremendo. Anagasai. A ministração do Senhor desta palavra, amada igreja, é algo muito profundo, não está escrito aqui. Mas o Senhor, pela infinita misericórdia, Ele vem a falar conosco. Porque o Senhor me fez sentir, amada igreja, o que Sansão estava sentindo. O sentimento. Ratanagasai. Aleluia, Jesus. E para nós entendermos, nós precisamos começar pelos sinais. Anagasai. Sansão, amada igreja, aleluia, Jesus, foi um vaso levantado pelo Senhor. Um vaso escolhido, separado. Jarafa nagaserendio rapa nagasi. A qual, aleluia, o anjo do Senhor, aleluia, Jesus, apareceu, aleluia, Jesus, apareceu, aleluia, Jesus, a uma mulher, a qual, aleluia, Jesus, essa mulher era estéril. Nunca tinha, aleluia, Jesus, concebido um filho. Mas o anjo foi lá e disse que ela ia ter um filho. Darava sumericou maramandaré nagasai. Quando aquela mulher falou para o seu marido, ele não acreditou. Jarafa nagasai. Então, aleluia, Jesus, aquele homem orou ao Senhor. Jaravasu. E o anjo foi lá. Joreva em declavação. O anjo apresentou-se àquela mulher. Ela foi chamar o seu esposo. Joreva em declavação. E o anjo falou, aleluia, Jesus, que ela ia conceber um filho. Porém, aleluia, Jesus, eles não sabiam que eles estavam falando com o anjo do Senhor. Derevassou, mericlamando, derevassou, marapa, nagasai.
Jarafa nagasomeri que ela manda cloma nagasai. Anarashi negereia nagasai. Rokoma narashi negereia nagasai. Sansão nasceu a Nagasubra com a promessa do Senhor. A Nagasumeri clomará mandarai. Só que, amada igreja, aleluia, Jesus, em algum momento da vida de Sansão, ele começou a quebrar aquilo que o Senhor havia determinado na sua vida. Sansão não poderia se apresentar perante um animal morto. Ele era nazireu. Sansão não poderia, aleluia, Jesus, estar com uma outra mulher que não fosse, aleluia, Jesus, da sua tribo. Sansão mentiu, amada igreja. Aí você, aleluia, Jesus, a Nagasai, percebe que antes, aleluia, Jesus, desse versículo tão triste que diz a palavra do Senhor, que a presença de Deus, que o Senhor tinha se retirado dele, ele não percebeu, teve muitos sinais. Antes de ele ser cegado por uma mulher, por um sentimento, a qual ele não poderia nem ter tocado naquela mulher. E você percebe, amada igreja, que ele brincou com aquilo que ele não poderia fazer. A Nagasubri andaramandarai. Que quando, aleluia, Jesus, aquele leão estava vivo e foi morto, não é? Um leão de força física. Jarapa nagasomeri que alavassou maratanai. Jo framande clavassou narayen jo narayen legarai revasai. Brapa nagasomeri que ela mande cloma nagasubria. Aire clomaramandarai. Aquele leão, amada igreja, presta atenção no mistério. Sansão matou. Mas, aleluia, Jesus, depois de alguns dias, ele voltou lá. No corpo daquele leão havia um enxame com mel de abelhas. E ele pegou. E ele foi comendo. Drakia lavassai. E ele ainda fez um enigma com isso. Ele não poderia se apresentar perante um animal morto. Em vez de ele confessar e se purificar, não. Ele foi brincar. O animal vivo não o matou, mas um animal morto foi começando a matar a vida espiritual dele. Um animal vivo, ele matou um leão, aleluia, Jesus, com uma força tremenda. Mas o animal morto, aleluia, Jesus, ali morto, que já não estava fazendo nada, matou ele. Narava sumericlomara mandarai nagasai. Quantos mandamentos, amada igreja, nós não quebramos? Quantas vezes, aleluia, nosso Senhor nos fala, aleluia, não faça isso, não faça aquilo, nós vamos lá e fazemos. Jarafa nagasou nerevasai. Aquilo que era para estar fora de nós, aleluia, começa a retornar. Juklahasu marata nagase. Anara yerevasai. O animal que já estava ali, só a carcaça. Jorefai começou a derrubar Sansão.
refine de coma nagaserendio refou marapa nagasei. Sansão tem um histórico de vitórias, amada igreja. Sim. Como todo crente, aleluia, Jesus, que busca a Deus. Mas tem aquele que falha e não confessa. E aquilo vai se acumulando. A partir do versículo de capítulo 16, amada igreja, se você for ler todo ele, você vai entender. Anagasubria. Que Sansão, aleluia, Jesus, entrou a uma mulher prostituta. E ele se afeiçoou a Dalila. Anagarai. Em algum momento da nossa vida, amada igreja, nós vamos descobrir aonde está a nossa fraqueza. E a de Sansão estava no coração, estava no sentimento. Anagarai. Estava, aleluia, Jesus, numa mulher. Breca lavassou marata nagaserende orapa nagasai. Merica lavassubria. Estava numa mulher, amada igreja. E o inimigo sabia. E aquele plano para, aleluia, Jesus, derrubá-lo, já tinha se iniciado há muito tempo. Quando, aleluia, Jesus, os seus inimigos perceberam que Dalila havia se aproximado deles, não perderam a oportunidade. Eles precisavam derrotar Sansão. Por tudo aquilo que Sansão já havia feito, por todas as vitórias, por todos os prejuízos que Sansão tinha dado àquele povo. Os filisteus. Antes, amada igreja, de um cristão começar a decair, antes da nossa vida espiritual começar a despencar, o Senhor nos dá sinais de que algo não está certo. O Senhor nos dá sinais de que algo está errado. O Senhor nos dá sinais. Nós não vamos se encontrar, amada igreja, numa situação a qual o Senhor não nos mostrou nada. Não. Ele mostrou sim. Ou Ele revelou para alguém, ou Ele te deu um sonho. Daravasei. Ou Ele te mostrou na palavra. Ou você viu alguma coisa e entendeu naquele momento, mas depois esqueceu. Sansão foi cegado, amada igreja, por um sentimento a uma pessoa terrena, a uma mulher chamada Dalila. Os seus olhos espirituais se fecharam. E antes, aleluia, Jesus, de colocarem ele numa prisão de cadeias de bronze, ele entrou numa prisão espiritual por o sentimento e engano do seu coração. Anagasu refine de coma nagasai. Ju refine de coma nagasereis. Foram oferecidos a Dalila 1.100 moedas de prata para que ela arrancasse de Sansão aquela informação tão preciosa. Onde estava a força dele? E aí que vem o discernimento, amada igreja, aleluia, do Espírito Santo sobre esta palavra. Porque eu perguntei ao Senhor, meu pai, como ele foi enganado?
Porque ele foi enganado. Ele não sentiu, meu pai. Tem tantos sinais aqui a gente lê. Mas, amada igreja, para quem lê é fácil. Para quem está na situação vivendo, e o Senhor me fez sentir e viver, eu entendi perfeitamente o que Sansão sentiu. Por que ele caiu numa armadilha? Darafa nagaserende orapa nagasai. Você, aleluia, pode pegar essa palavra, pode pregar, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, ele estava cego, é esse e aquilo. Mas você não compreende o profundo, o que ele estava sentindo no seu coração. De que quando você, aleluia, Jesus, tem, aleluia, um sentimento por uma pessoa, você não quer machucar aquela pessoa. Que o fato de você mentir vai machucar, e você não quer isso. E o fato, aleluia, de você, aleluia, Jesus, não é? Ter um sentimento aprofundado por alguém. Aquilo que você está fazendo não é como aquilo que ele começou a fazer, a brincar e a mentir. Daravassai, Dalila não tinha sentimento por Sansão, amada igreja. Ela só queria o dinheiro, mas ele tinha. Então basta uma pessoa ter. Ela sabia, aleluia, disso. Então ela foi usar isso contra ele. Ela foi mexer no seu coração. Ela foi mexer no seu coração, no seu sentimento. Porque é onde havia a fraqueza. Davi era forte fisicamente. Sansão era forte fisicamente. Mas o seu coração estava numa prisão sentimental por uma pessoa. Então ela sabia que era uma questão de tempo para começar, aleluia, a mexer ali e, aleluia, Jesus, se aprofundar, aleluia, naquele sentimento, fazer tudo aquilo que ele queria para, aleluia, dar o golpe fatal, fazer uma chantagem emocional. Quando você, aleluia, Jesus, tem esse sentimento por alguém, você não quer machucar a pessoa. Então, em algum momento, por mais que seja algo profundo da tua vida que você não pode falar, em algum momento, por mais, aleluia, Jesus, que você tenha, aleluia, algo na sua vida que você não pode dizer, em algum momento você vai falar. Porque você começa a se destruir por dentro, porque você ama aquela pessoa e você não está sendo 100% sincero. Era nessa prisão que Sansão estava, amada igreja. O sentimento. E foi lá que Dalila começou a mexer. Anagasúbria. Anagarai. Quando ela perguntou pela primeira vez, ele falou, aleluia, Jesus, que se amarrassem com 7 vergas de vinhos frescos e que não estivessem secos, então enfraqueceria a sua força e ele seria como qualquer outro homem. Ela amarrou ele com aqueles vinhos frescos. Nagasúbria Bremandaraya Nagastai. E quando ela disse, vem sobre ti os filisteus, ele quebrou. Os sinais já tinham sido dados, mas agora eles vão se aprofundar. E aí, aleluia, Jesus, vem a questão, aleluia, aprofundada do coração. Por que Sansão caiu numa armadilha sentimental? Se ele tinha o Espírito Santo. Ele estava machucado, amada igreja. Abriu-se uma brecha no seu coração.
você for, aleluia, ler, aleluia, Jesus, o capítulo 15, você vai entender. Ele estava com seu coração machucado porque a sua mulher foi dada, aleluia, Jesus, a uma outra pessoa. A Nagasai. Jo refine de clomara mandaraya nagasu meriki alavasai. Jara mande cloma nagasi. Aquela pessoa, aleluia, que era para estar com ele, foi dada a uma outra pessoa. E aí que vem, aleluia, que Sansão coloca fogo na seara dos filisteus. Trezentas raposas, amada igreja. Sansão estava machucado no seu coração. Ele tinha uma ferida na alma. E o inimigo, aleluia, se aproveitou disso. Você se casa com uma pessoa, e aí o pai daquela pessoa entrega aquela pessoa que você se casou para um outro rapaz. Eu não estou dizendo aqui que você vai compreender essa mensagem, porque para compreender você tem que se colocar no lugar de Sansão. Você tem que se colocar no lugar dele, para você sentir a dor que ele tinha sentido no seu coração. E por que ele caiu num laço, aleluia, Jesus? Se ele tinha o Espírito Santo, ele estava sofrendo, amada igreja. E ele viu, aleluia, Jesus, nos braços de Dalila, aquela carência, aleluia, que iria, aleluia, Jesus, pelo menos ser amenizada. Ele viu nos braços de Dalila o amor, aleluia, Jesus, que ele não teve de uma esposa. Ele viu nos braços de Dalila, Mericlomaramandarai Nagasai, um aconchego para o seu sofrimento no coração. Por que ele se apaixonou tão rapidamente? Porque ele estava machucado. E quando Dalila veio carinhosamente, aleluia, abraçou ele, acolheu ele, o seu coração se entregou. Mericlo maramandaraya nagasu mericlo vanagaraya revastai. Jabla haserendio refindereia nagasti. Anagasu mericlavasto meravasto clouchenegereia nagastai. Foi rapidamente, amada igreja, porque ele encontrou em Dalila um porto seguro, um carinho. Ele encontrou algo, aleluia, Jesus, que ele não tinha encontrado, que ele não teve da sua esposa. Anagasai, Jorefain declarasi. Brapa Nagasai. Reko maramandaraya nakasubria. A mulher de Sansão, madrinha, foi morta a fogo. Mataram ela. Se coloque no lugar deste homem. O pai dela pegou ela e deu para outra pessoa. E depois, aleluia, Jesus, mataram ela. Você imagina, aleluia, o sentimento que ele estava sentindo no seu coração de tristeza, de rancor, de mágoa, de não ter mais aquela mulher ao seu lado, aquela que ele tinha escolhido. Anarai.
Jore calamande clomanagasai. Derevassumere clavassore calavande clomanagasai. Lamande clomanagasubria. Você imagina o sofrimento daquele homem? Se coloque no lugar dele, para você entender essa mensagem. Quantas noites ele não chorou, amada igreja, por perder, aleluia, Jesus, uma pessoa que ele escolheu para ser sua esposa. Quantos dias ele não andou distraído, chorando e pensando naquilo e pensando em se vingar. Ele estava vulnerável, amada igreja. Ele estava vulnerável sentimentalmente. E quando, aleluia, Jesus, ele entrou uma prostituta, e aquela prostituta deu a ele aquilo que ele não tinha encontrado, sentimento, carinho, cama, prazeres, o seu coração, amada igreja, aquela dor que ele estava sentindo foi diminuindo. Ele encontrou nos braços de Dalila a cura para o seu coração. E aí eu te pergunto, você entendeu por que ele foi enganado? O que a palavra fala, amada igreja? Que o coração é enganoso. O coração enganoso, amada igreja, foi ali que Sansão foi preso, porque ele deixou que o sentimento falasse mais alto, que os prazeres falassem mais alto. Ali nos braços de Dalila ele encontrou a cura para aquilo que ele estava sentindo, para o sofrimento dele. Ele poderia ter entrado aquela prostituta, amada igreja, ter ido embora, mas ele ficou. A palavra fala que ele se afeiçoou. Ele se afeiçoou àquela mulher, amada igreja, Dalila. Ou seja, tinha sentimentos. Nagasai. Alavassubriandaramandarai. E quando, aleluia, na primeira tentativa de Dalila aqui, ele mentiu, ela tentou novamente. E se amarrassem fortemente com cordas novas, com que não houvesse feito obra nenhuma, então enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aquilo aconteceu. Os filisteus vieram. Sansão saiu. Segunda tentativa, a qual não obteve sucesso. Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. Terceiro sinal. E ela fez aquilo. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. E aí que entra os versículos que nós lemos. Porque depois de 3 tentativas, ela ia mais profundamente no seu coração. Ela sabia que ele tinha sentimentos por ela. Ela não tinha por eles, ela só queria o dinheiro. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte.
Você entendeu, amada igreja? Você, aleluia, Jesus, tem sentimentos por uma pessoa. E você não pode contar aquilo, amada igreja, que tem dentro do seu coração. Mas você não quer machucá-la. E todo dia ela estava batendo naquela tecla ali. E ele ficou naquela cobrança, enganado pelo coração, por aquele sentimento destrutivo. Anagasomerikomanagai. 3 sinais, amada igreja, que não foram vistos. Porque, aliás, que foram vistos. Agora eu vou falar aquilo que o Senhor, aleluia, Jesus me fez perceber. Anagasúbria. Quando Sansão, aleluia, Jesus falou na Ravandarai que era para cortar o cabelo dele, que ele ia perder a força, ali, pronto, houve paz, porque ele estava sendo cobrado no seu coração. O coração dele estava se machucando, porque ele estava mentindo. E ele tinha, aleluia, Jesus, sentimentos por aquela mulher. Então cada mentira doía no seu coração. E ela ali, batendo todo dia fazia ele lembrar, isso doía mais ainda. Anagasúbria. E aí eu perguntando ao Senhor, mas Senhor, 3 tentativas, meu pai, ele não viu, ele não percebeu que logo no primeiro aquilo que ele falou, ela fez, que era para, aleluia, Jesus, que ele caísse. Na segunda, 3 vezes, meu pai. Anagasai, sim, amada igreja. Ele percebeu. Ele sabia. Mas ele estava preso naquele sentimento por aquela mulher. Então ele não queria machucá-la. Ele estava preso naquele sentimento por Dalila. E aí que entra, amada igreja, a nossa vida. Porque nós, servos de Deus, quando nós pecamos contra o Senhor, nós sabemos. Se torna iniquidade. Sansão, aleluia, Jesus viu o sinal, ele viu todos os sinais, amada igreja. Ele sabia. Todas as 3 vezes. Mas ele não queria perder aquilo que ele havia conseguido. Ele havia achado, aleluia, um porto seguro para o seu coração, para o seu sentimento. E ele estava preso ali. E ele não queria perder aquilo. Ele sabia o que estava acontecendo, sabia. Ele sabia que ele estava pecando contra Deus, ele sabia. Ele sabia, aleluia, Jesus, Charamande como Anagasai, que Dalila estava tentando, aleluia, Jesus, aleluia, entregar, aleluia, ele estava tentando, aleluia, achar o segredo para fazer algo de ruim, sabia. Só que ele não sabia de uma coisa, amada igreja, que o Espírito Santo iria sair dele. Com isso, amada igreja, ele não contava. Mas ele sabia que ele estava pecando contra Deus. Ele sabia que ele estava pecando contra o Senhor. Mas ele não tinha forças, amada igreja, de sair daquele laço. Ele não tinha força, amada igreja, de dizer, aleluia, de sair daquele, de ir embora daquela cidade, deixar aquela mulher, a qual ele tinha sentimentos. A qual, aleluia, Jesus, tudo que ela fazia para ele, curou o coração dele, que ele, aleluia, Jesus, tinha perdido, aleluia, sua esposa. Ele não tinha força, amada igreja, de sair dali. Anagasúbria. Mericalamanderei Anagasai. Quantas pessoas, amada igreja, que não tem força de sair, amada igreja, mais da frente de uma televisão. Quantas pessoas, amada igreja, que não tem força, amada igreja, de sair da fornicação, que caíram em adultério, que não tem força de sair mais. Quantas pessoas, amada igreja, Oriandaramandarai Anagasúbria, que não tem força, amada igreja, que sabe que estão pecando, mas não tem mais força de sair de lá. Estão como Sansão, sabe que estão pecando, mas não tem força de sair, amada igreja. Halavassúbria. Aramanderei Anagasai. Quem já se desviou da presença de Deus sabe, amada igreja,
Que é muito difícil quando você cai em um laço. E um dia eu já caí no laço, que foi no laço da televisão. É muito difícil você sair. E eu sabia que eu estava desagradando a Deus. Eu sabia que eu estava pecando. Mas eu não tive força de sair. Assim como Sansão. E foi por isso que eu entendi o sentimento. E por que ele caiu. Por que ele não tinha força. Foi por isso que o Senhor me fez compreender e sentir a dor que ele estava sentindo. É muito fácil, amada igreja, você julgar. Você pregar esta palavra, amada igreja, aleluia, Jesus, e apontar os erros de Sansão. É muito fácil. O difícil é você se colocar no lugar do que ele estava sentindo, da dor que ele sentiu, e tentar compreender. Isso, amada igreja, é amor. Nagasomericlomaracha, nagasterendio rapa, nagasterendio remandarai, aleluia. Que ela mande como nagasterendio rapa, nagasai, brefa, nagasei. Sansão não tinha força, amada igreja, mas ele sabia daquilo que estava acontecendo. Ele estava indo em direção à morte espiritual e física. E quantos de nós, amada igreja, não estamos também indo em direção a essa morte espiritual? É um joguinho aqui no celular. Começa assim. Começa pela mentira. Sansão brincou, amada igreja. Ele mentiu. Daravassai. Quantas pessoas que também, amada igreja, antes de cair no laço, começa aos pouquinhos. Quando você está dentro do laço, você não vai ter mais força de sair. Da mesma maneira que Sansão estava lá. Dalila achou o ponto fraco de mexer no coração dele e afligir. Porque ela sabia que ele tinha sentimento por ela. Nem aquilo que o mundo faz, amada igreja. Machucar o coração das pessoas quando você sabe, quando as pessoas sabem que você tem um amor, elas não brincam com sentimentos. Foi o que Dalila fez. Ela poderia fazer aquilo que ela quisesse. Em algum momento ele iria ceder. Em algum momento ele ia falar. Ela sabia que era uma questão de tempo, para que aquele sentimento se enraizasse mais ainda, se aprofundasse mais ainda. Que ela mande como a Nagasubra. Ela sabia que era uma questão de tempo. Que ela vassai, para que aquele sentimento se aprofundasse mais e mais em seu coração, e ela iria conseguir aquilo que ela queria. Quando a amada igreja ele entregou aquele segredo, aquele mistério, que, aleluia, se ela cortasse, se fosse passado navalha no seu cabelo que nunca havia passado, ele perderia a força. Mas ele não perderia somente a força. A sua força era o Espírito Santo. Iria sair. Anagasubria. É muito fácil, amada igreja, nós apontarmos os erros das pessoas e dizer: meu Deus, tá vendo só, caiu na fornicação, caiu no adultério. Olha aí, tá assistindo televisão. É muito fácil apontar os erros. Ninguém, aleluia, Jesus, tem, aleluia, Jesus, o amor no seu coração de ir lá fazer uma campanha por aquela pessoa, ajudar em oração, entregar uma palavra, entregar um abraço. Aquela pessoa, você acha que ela está ali feliz? Ela não está, amada igreja. Ela sabe que está pecando contra Deus, mas ela não tem força de sair. Mas hoje em dia os nossos irmãos, aleluia, Jesus, estão apontando o dedo em vez de ajudar. Anagasai. Joremanderei anagasubria. Em vez de nós abraçarmos a causa, aleluia, Jesus, nós julgamos, a igreja julga. E aí mata de vez a fé daquele irmão. Aí ele vai de vez para o mundo, cai numa armadilha. Mas nós, aleluia, terminamos de sepultar a sua vida espiritual. Anagasai.
Jonereia Nagasi. Quando a amada igreja começaram a passar na vale, aleluia, que Dalila, aleluia, fez ele dormir no seu colo. Olha onde ele foi dormir, no seu colo. E ali começaram a cortar o cabelo de Sansão. O Espírito Santo já havia saído dele, mas ele não percebeu. Anagassubra. Sabe por que ele não percebeu, amada igreja? Com isso ele não contava, porque ele já estava cego espiritualmente. Ele já estava cego por aquele sentimento. Ele sabia o que estava acontecendo ao seu redor, mas ele não tinha força mais de sair daquele laço. E o golpe final foi ele ter entregado aquele mistério. E quando, aleluia, Jesus, Dalila, vem sobre ti os filisteus. Sansão te despertou daquele sono. Sairei ainda esta vez como da antes e me livrarei. É muito triste, amada igreja, você não sentir mais o amor, a graça do Espírito Santo na sua vida. É muito triste, amada igreja, você orar e não sentir nada. É muito triste, amada igreja, essa passagem, porque o Espírito Santo saiu, ele não percebeu aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida. Mas o Senhor não vai habitar onde tem mentira, amada igreja. Onde nós quebramos os mandamentos, Ele não vai habitar. Sansão tinha a promessa, mas ele quebrou os mandamentos do Senhor. Sansão tinha a promessa, amada igreja. Anagassúbria. Mas ele, aleluia, Jesus, caiu num laço muito bem armado por Satanás. Deus é um Deus de oportunidade, sim. É o que vai vir a seguir. Arrancar os olhos deles, amada igreja. Agora você pode imaginar a ferida. Você foi traído por uma pessoa que você tinha afeição, que você tinha sentimento. Você pode imaginar, amada igreja, o sofrimento que estava dentro do coração de Sansão. Ele, amada igreja, se arrependeu. Ele pediu perdão a Deus. Ele entendeu, amada igreja, que aquilo que ele fez foi errado. Alamandaraya Nagasai. Alavassumericlomara mandaraya Nagasai. Porque quando ele estava ali dentro daquela casa, no templo de Dagon, em que todos estávamos comemorando, aleluia, de ter capturado, aleluia, Sansão. Os seus inimigos estavam todos ali reunidos comemorando. Ele estava cego. Ele orou a Deus, amada igreja. O Senhor respondeu. Ele orou ao Senhor para que o Senhor desse força. E ele pegou 2 pilares daquela casa. A última vez ele disse que o Senhor desse força a ele. E o Senhor respondeu aquela oração. Ele se arrependeu, amada igreja. Foram dias de sofrimento para aquele homem, mas ele entendeu. Anagassúbria. E quando ali, amada igreja, o Senhor respondeu que ele sentiu a força física, ele derrubou, ele quebrou aqueles pilares e aquela casa veio abaixo e todos que estavam ali dentro morreram juntamente com ele. É um triste final, amada igreja, para Sansão. Morreu com seus inimigos.
não é, amada igreja, o que tem que acontecer na nossa vida. Não se deixe, amada igreja, aleluia, Jesus, ser preso por uma armadilha, porque o inimigo Satanás, ele sabe aonde tem um ponto fraco na nossa vida. Ele sabe, e é lá que ele vai armar cilado laço. Ele, amada igreja, não tem pressa. O tempo que for necessário, ele vai lutar para te derrubar, para nos derrubar. E no tempo oportuno, quando você se enfraquecer, ele vai trazer aquilo que o teu coração deseja. Muitos, amada igreja, não têm força de sair, se entregam porque se enfraquecem. Porque, amada igreja, há muito julgamento hoje em dia. Porque, amada igreja, encontram naquele laço um aconchego para o seu coração. Porque Satanás vem com um prato muito bonito, amada igreja. Ele te dá tudo aquilo que você quer para te derrubar. Ele vai trazer tudo muito lindo, tudo muito perfeito para te derrubar. Então ele vai trazer aquela pessoa que você gostava, aquela pessoa que você tinha sentimento, a pessoa que você, aleluia, desejava. Ele vai trazer para te derrubar. Mas se lembre, aleluia, Jesus, que através da humilhação, do choro, nós podemos alcançar a misericórdia. Tudo isso aconteceu na vida de Sansão para nos dar um ensinamento. O Senhor nos dá sinais. Cuidado com os laços, cuidado com as armadilhas, fique atento, fique, aleluia, Jesus. Nós sabemos, amada igreja, como nós estamos pecando. Então já te humilha logo, Senhor, me dá força, Senhor, me ajuda. Senhor, meu Pai, eu estou vendo isso aqui, meu Pai, eu não vou resistir. Meu Pai, me ajuda, segura aqui, meu Deus. Começa a arrancar os olhos. Para quando você, senão se você cair no laço de vez, você não tem, vai ter mais força de sair. Vai ser como Sansão, vai ter um triste fim. Mas o Senhor nos dá sinais. Mas que nós venhamos rasgar o nosso coração perante o Senhor, pedir perdão e pedir ajuda para nós sairmos, aleluia, Jesus, daquilo que nos prende. Para nós abandonarmos aquilo, aleluia, que desagrada a Deus. Somente Ele pode nos ajudar, amada igreja. Eu sei que você passa uma batalha diária, uma batalha tremenda todos os dias. Mas não se deixe ser enganado pelo coração enganoso. Não se deixe se enganar por um sentimento, aleluia, corrosivo, que vai destruir a tua vida espiritual, que vai trazer morte espiritual para a tua vida. Cuidado. Ai, estou gostando de uma pessoa. Ore ao Senhor antes. Não faça nada precipitadamente. Apresente a Deus. Se Deus disser não, é não. Mas eu já gosto da pessoa, eu vou me casar com a pessoa, amada. Você vai ter um casamento destrutivo, não vai dar certo. Eu já vi isso, aconteceu na minha família. E todas as duas pessoas, aleluia, Jesus, já morreram. A Nagasai. Foi um casamento destrutivo, que não deu certo. O Senhor falou que não ia dar certo. Mas, aleluia, insistiram porque se gostavam, tinha sentimento. E o Senhor falou não. Então não insista. Dói, mas faça a vontade de Deus. Não haja por sentimento, haja pelo Espírito. Que ela mande como sobre. Amém, amada igreja? Recebe essa palavra que o Senhor fala tremendamente com cada um de nós. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém, Jesus. Eu também recebo essa palavra em nome de Jesus.